Boa noite, irmãos e irmãs, no nome de Jesus Cristo, cumprimentamos e saudamos a todos com esse amor fraternal, o amor de Deus sobre nós. Espero eu que mais uma vez nesta noite nós possamos entrar na presença de Deus e vamos ouvir hoje a voz do Senhor falando aos nossos corações. Quem tem esse imenso prazer vos cumprimentar é esse irmão em Cristo, ministro Roberto Santos, Resido aqui em Álvares Machado, temos um tabernáculo aqui em Álvares Machado, situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim de São Francisco, em Álvares Machado. As reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. E na quarta-feira temos esse culto especial aqui do escritório, sendo essa live. Espero que Deus abençoe a todos, notificando também aos nossos irmãos que quinta-feira, o culto de quinta-feira próxima, essa semana só, vai ser na sexta-feira, tá bom? A partir das 7 horas. Então, os irmãos que sempre nos acompanham, que desejam vir ao culto então de quinta-feira desta semana e pulará para sexta-feira às 7 horas, tá bom? Todos são cordialmente convidados a estar conosco. E aqueles que sempre participam também através do sistema de comunicação, que Deus possa vos abençoar. Eu creio que Deus tem uma bênção para você, para mim, enfim, uma bênção para todos nós que amamos a sua vida, que amamos a sua palavra, que amamos a mensagem da hora, que lutamos por viver a palavra revelada. Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, seja por esta ocasião a primeira vez ou mais vezes, mas espero que o Espírito Santo possa cada dia mais, ampliando o conhecimento, a graça, a sabedoria em Jesus Cristo. E somente Ele pode dar isso para nós. Nós não alcançamos isso em outro lugar, a não ser na vontade perfeita de Deus, e a vontade dele perfeita é a sua palavra. Amém? E a Bíblia sempre nos dá essa disposição, para saber que realmente Deus, através da sua palavra, é o pão vivo que desceu do céu ao nosso favor, a qual alimenta nossas almas, e nós estamos felizes em saber que Deus sempre tem tratado com os filhos, tem protegido, tem guardado em toda época e todo tempo. Não importava as circunstâncias, mas Deus sempre cuidou dos seus. E nesta era, sendo então a pior que existe, que era da Laodiceia, o espírito laodiceiano, tem dominado a terra, mas cremos que Deus também, por outro lado, está derramando as suas bênçãos, está inteiramente ao dispor em favor dos eleitos, seus filhos predestinados. E eu creio que você é um eleito de Deus, você é meu irmão, minha irmã, então eu creio que seu coração realmente deve estar ardendo pelas coisas de Deus, desejando mesmo de coração se aprontar para que muito em breve encontrar com o Senhor, seu Deus. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos já ler uma escritura, para ganharmos tempo. Mas antes nós vamos ouvir o pão diário de hoje, e depois nós vamos ler a escritura para uma pequena meditação. E o tema de hoje será assim, a influência de outro. O tema então hoje, mensagem nova, será a influência de outro. O Brano também pegou outra mensagem intitulada A Influência de um Homem sobre o Outro. Mas essa de hoje é a influência de outro, tá bom? Deus nos ajude. Vá lá buscar sua Bíblia, dá tempo, enquanto nós vamos ouvir o pão diário, e depois um hino também, Isaías capítulo 6, verso 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 até o verso número 8. Deus abençoe. I want you to look at a beautiful thing here. When Jesus goes to cast out a devil, it's so little to him till he just takes his finger to cast it away. That's all he has to use. Quero que olhem para uma bela coisa aqui. Quando Jesus vai expulsar o demônio, é tão pequeno para ele que só usa o dedo para lançá-lo fora. Isso é tudo o que ele tem de usar. Verdade. Oh, blessed be his holy name.
He only Glória a Deus. uses a finger or Aleluia. the most powerful devil that could rise out of the burning hell. One little finger, he casts it away. That's all he does. Oh, bendito seja o seu santo nome. Ele só usa um dedo para o mais poderoso demônio que possa subir do inferno escaldante. Com um dedinho, ele o lança fora. É só isso o que ele faz. But when he's got a lost Glória a sheep Deus. Aleluia. gone astray, and when he goes to bring it back, he takes it and lays it over his shoulder. The strongest part of a man is in his back and shoulders. Mas quando ele tem uma ovelha perdida que se extraviou, e quando ele vai trazê-la de volta, ele a pega e a coloca no ombro. A parte mais forte do homem está em suas costas e ombros. And he takes his most strongest part, not his Glória a finger, Deus. but a lost sheep, throws it over his shoulders and gently bears it back to the fold. When the devil's only used my finger. E ele usa sua parte mais forte, não o dedo, mas uma ovelha perdida, lança-a sobre os ombros e gentilmente a leva de volta ao aprisco. Quando para um demônio é usado apenas um dedo. Amém. Glória a Deus. Apenas um dedo, né, irmãos? É usado para demônio. E hoje nós temos aqui algumas pessoas, né, que pediram oração, que está com câncer, muitos estados terminal praticamente, mas basta um dedo de Deus, amém? Basta um dedo de Deus, um olhar de Jesus. Você que está sofrendo, doente, e você pode ser curado, como tem muitas pessoas que já foram curados por causa da fé em Jesus Cristo. Então, saiba disso, basta um dedo de Deus. E todo demônio, toda obra maligna é desfeita da sua vida, que tanto te aflige, que te maltrata. Se você crê de coração, tudo já foi conquistado por Deus através de Jesus na cruz do Calvário, tá bom? Deus abençoe, né? Nós vamos ler a Escritura e depois nós vamos ouvir mais uma faixa musical e nós vamos depois ouvir a mensagem a partir do parágrafo número 24 da mensagem, a influência de outro, tá bom? Que o profeta usou essa Escritura, mas eu vou ler e depois vai ficar, você vai lendo, vai remoendo, vai notificando mais aí, tá bom? Isaías capítulo 6, verso 1 até o verso 8, que diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que ele tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Vamos para a faixa musical, e depois nós vamos fazer uma leve introdução, já entrar ouvindo a voz de Deus, do sétimo anjo, para esta era, para esta hora que estamos vivendo. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.
Fala, fala, meu Senhor, fala que eu te escuto. Sou teu servo, hoje quero ouvir tua voz. Fala, fala com poder, vem sobre o meu ser, faz a obra em mim, tua paz é sem fim. Eis-me aqui, Senhor, teu servo pronto está para te servir. Usa-me, prepara-me ao campo e guia-me. Quero ser um mensageiro teu, vem falar, Deus, comigo. Amém. Glória a Deus. Tua voz eu quero ouvir. Fala, fala, meu Senhor, fala que eu te escuto. Sou teu servo, hoje quero ouvir tua voz. Fala, fala com poder, vem sobre o meu ser, faz a obra em mim, tua paz é sem fim. Eis-me aqui, Senhor, teu servo pronto está para te servir. Usa-me, prepara-me ao campo e guia-me. Quero ser um mensageiro teu, vem falar, Deus, comigo, pra sempre tua voz eu quero ouvir. Muito bem, amados, nós temos lido uma escritura que é bastante conhecida, né? Todos falam sobre, muitos, né? Na verdade, falam sobre esse
texto que lemos nesta noite, e quando vemos que Deus trabalhou tremendamente na vida de Isaías. Isaías tinha o rei como seu espelho, né? Então ele tentou trabalhar ali através da unção que tinha aquele rei, né? O rei Uzias. Uzias foi rei com apenas 16 anos de idade, e nós sabemos que ele foi muito abençoado como rei. Só que ele não poderia fazer o que ele fez, né? Subir num lugar que não era para ele. E muitos hoje fazem assim. Infelizmente, saem de suas posições, dos seus lugares e entram em lugares que não lhes são permitidos chegar. Mas nós sabemos que Isaías tinha Uzias como seu espelho, mas Deus precisou trabalhar ali de uma maneira, Deus precisou intervir. Por quê? Porque ele estava fora de ordem. E cada vez que nós ficamos fora de ordem, no tocante às coisas de Deus, e Deus de alguma forma nos corrige através da sua palavra. Deus envia a sua palavra, envia o seu profeta e traz um posicionamento no meio da igreja, do povo de Deus. E Isaías então observava muitos feitos, né, de Uzias, mas depois ele viu que realmente ele tinha que parar de olhar o que o homem estava fazendo. E se nós não tomarmos cuidado hoje, nós também podemos pegar uma unção de outro, ou uma influência de outro, caminhar através disso, influência de ministérios, influências denominacionais, influências de igreja, influência de outras pessoas, que ele pode estar até bem intencionado, mas se nós não tivermos uma conversão, um chamado de passar por aquela experiência, nós queremos viver por experiência de outros. Mas sabemos que Deus tem a sua maneira de trabalhar e todos os filhos que vêm a Deus devem ser provados, testados, para ser aprovados. Esta sempre foi a maneira de Deus. Quando o homem quis exaltar alguém, quando o homem quis colocar um homem na frente, né, como Deus às vezes precisa passar ali alguma coisa e esmiuçar aquilo, porque Deus não gosta e não quer que as pessoas adorem outrem. Deus quer que realmente todo mundo reverencie a sua palavra, observe os seus mandatos e trabalhe através disso. Agora o homem, por mais bem abençoado que ele possa estar, por mais bem ele dirige uma congregação, por mais bem ele tem uma catividade de trazer todos ao seu redor, por melhor que ele possa colocar as escrituras, por melhor que ele possa colocar qualquer coisa, mesmo assim, nós não podemos ser influenciados, irmãos, eu digo, como sendo imitadores apenas daquela pessoa, mas nós precisamos ter uma conversão e sermos imitadores de Cristo, nesse sentido. Porque se você coloca confiança no ministério de uma maneira assim, colocando aquilo na frente de Deus, se o ministério cair, você vai cair também. Se aquele homem da frente do trabalho cair ou der um mau testemunho, como você vai ficar? Então você precisa realmente ter a influência de Deus, a influência que vem no dia de Pentecostes, aquela que entrou nos apóstolos e caminhou por todas as eras, trazendo renovo, trazendo vida vivida, trazendo experiência, algo que aquilo consecutivamente foi caminhando tempo após tempo, era após era. Não é aquilo que é uma unção meia montanha que vem ali só e as pessoas fazem aquilo e amanhã esses mesmos que fazem milagres, amanhã pode estar caído nessa vida, pode estar duvidando de Deus, não estar crendo mais na mensagem que um dia protegia tanto. Então nós precisamos vigiar isso. Mas nós louvamos a Deus porque Deus sempre tem estendido as mãos e o povo de Deus, a igreja de Deus, que realmente crê na palavra de Deus, sabe onde pisa. Ela olha na palavra sendo o espelho de Deus para ela. Ela não vai olhar numa denominação, nem algum ajuntamento, por mais bem intencional que aquele movimento possa estar. Deus vai muito além disso. Então nós precisamos nessa hora ter muito cuidado para
não estar aí afastado de Deus e às vezes de mão dada com o mundo, com o pecado ou com alguma coisa assim que aparenta ter Deus. E às vezes, se não tomarmos cuidado, poderemos ser cativados pela a influência de alguém, né? Mas vamos ser influenciados através dos profetas de Deus, como homens dedicados foram nas mãos de Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Tem uma influência que teve Jesus, e o povo muitos não gosta, nem mesmo que fala sobre isso. Vamos ter influência do livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, em vez de estar influenciado por revistas de fotonovelas e outras coisas mais por aí, vamos estar influenciados com assim diz o Senhor. Porque, irmãos, nós não seremos decepcionados como aconteceu com Isaías. Por mais bem que o rei pudesse reger aquela nação, mas ele estava fora do lugar que não era dele. O profeta disse que cada homem lhe é permitido adorar a Deus no seu chamado, no lugar que Deus chamou. Então, se Deus te chamou para ser um salvo em Cristo Jesus, encontre a salvação, aceita, agarra, abrace ela. Se Deus te chamou para ser um verdadeiro pai de família, seja isso. Se Deus te chamou para ser uma verdadeira mãe de família, seja isso. Se Deus te chamou para ser um ministro, ore a Deus e cumpra o seu lugar. Mas nunca vai querer ocupar o lugar do outro e tentar imitar para conseguir algum status, algum posicionamento, porque tudo aquilo que Deus não permitiu, que é nós de Deus, não vai resistir o teste do tempo. Amém? Para isso, nós temos hoje Deus falando conosco através da mensagem do mensageiro desta era, a mensagem do profeta William Marion Branham, que é Deus falando na boca desse vaso. E nós estamos agradecidos de coração por tudo que Deus faz, está fazendo para nós. Por isso nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a mensagem, nós amamos a Bíblia Sagrada, porque talvez sem ela nós poderíamos, na denominação, ter uma cabeça grande de tanto conhecimento, de estudos, de comparações bíblicas até, influenciado por muitos dignitários por aí afora, muitas pessoas que falam muito bem, muitas pessoas que têm um grau de escolaridade muito mais elevado. E com tudo isso, poderíamos ser reprovados por não ter realmente a influência da palavra, a influência de Deus sobre nós. Mas que Deus nos ajude e nós possamos vigiar e tirar o olho daquilo que você vê muito atraente demais, você começa a exaltar aquilo acima de Deus. Nunca faça isso. Por mais bem que seja o seu pastor, por mais bem que seja o seu líder de canto, por mais bem que seja isso, seja aquilo, olha, nunca tire o olho da palavra de Deus. Respeite a cada dom, cada ministério no seu lugar, mas saiba disso, que a Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos começar no parágrafo, creio que é o 25, né? 24, acho que é o 25 em diante, algo assim. Nós vamos começar aqui e que Deus nos ajude, que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, a que você realmente não seja mais influenciado. Quantas mocinhas são influenciadas por outras coleguinhas, rapazinhos, né? Aí na flor da idade é influenciado por outros, aí começa a vida nessa influência, e aí se a influência for uma influência má, isso vai prejudicar você, vai prejudicar a família, vai prejudicar todas as demais coisas pela frente. Mas você já sabe nessa hora, tire o olho dessas coisas e comece então a ser influenciado por Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa prosseguir falando aos nossos corações. Esse é o meu desejo. Amém. Amém. Graças a Deus. Inclinados de nossos corações também em sua santa reverência, eu me pergunto se há algum hoje à noite que esteja queimando em seus corações, e eles levantem suas mãos diante de Deus e digam em sua oração: Senhor Jesus, eu tenho necessidade, fala comigo hoje à noite, cura-me, concede as minhas necessidades financeiras, ou seja o que for, Ele supre todas as nossas necessidades. Deus o abençoe. Cerca de 90% da congregação. Nosso Pai Celestial, nós estamos nos aproximando de Ti.
Agora, à medida que nós deixamos esse pequeno tabernáculo de barro no qual habitamos, esse pequeno barco que está velejando o solene mar da vida, pela fé nós estamos subindo acima de Marte, Júpiter, Vênus, a Lua, as estrelas, a Via Láctea, a Lua, as estrelas, a Via Láctea, e chegando agora pela fé ao trono do Pai, bem assentado ali suas mãos trespassadas e seus pés. Possa esse sangue agora fazer intercessão enquanto nós colocamos os nossos presentes sobre o altar de ouro em volta de seu trono. Nós te agradecemos primeiro por Jesus, quem fez todas essas coisas possíveis para nós através de nossa fé que nós vamos pedir. Tu vistes as mãos e sabias o que estava batendo debaixo dos corações das pessoas. Eu coloco a minha fé, Senhor, sobre o sacrifício do grande altar dourado de Deus, onde o incenso está sendo queimado diariamente. Eu rogo que tu ouças e respondas as tuas orações, Pai. Concede-lhes os desejos de seus corações. E agora, sendo que nós temos nos reunido, Senhor, hoje à noite para estas 3 reuniões, nós estamos aqui nesse edifício quente hoje à noite para nenhum outro propósito, a não ser uma caminhada mais próxima a Ti. Sabendo o que fazer, Senhor, o que fazer. Assim como o profeta disse, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Virão com asas como uma águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, ensina-nos como esperar. Depois que nós pedimos, tenhamos fé para saber que tu ouviste. E em teu próprio bom tempo, tu enviarás a nossa resposta diretamente através dos degraus dourados, dos corredores do céu, diretamente para dentro de nossa alma. E nós receberemos o que nós pedimos, porque nós cremos nisso. Santifica os nossos ouvidos hoje à noite para ouvir e nossos corações para receber. E que possa, quando o culto terminar, que nós possamos dizer como aqueles que vinham de Emaús, porventura não haviam em nós nossos corações, quando ele falava conosco pelo caminho. Nós pedimos em seu nome. Amém. Eu gostaria de ler hoje à noite uma porção da Escritura encontrada no livro de Isaías. Amanhã, veja com certeza se você tem papel. Eu desejo que você... Eu vou ter um quadro aqui em cima, ou um quadro negro, para, de certo modo, fazer um esboço da lição. E eu desejo que você anote isso, se possivelmente puder, porque você pode estudar isso depois que chegar em casa. Isaías, capítulo 6, eu desejaria ler alguns versículos deste capítulo para extrair o contexto para hoje à noite. Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o umbral do templo se moveu com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios,
E a tua iniquidade foi tirada, e purificado é o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. This is quite an undertaking. É verdadeiramente um empreendimento quando nós pensamos no o que vai significar, enquanto nós estudamos essa visão de Isaías. Eu sempre gostei de Isaías. Ele foi um dos profetas maiores. Isaías escreveu a Bíblia completa. Há 66 livros na Bíblia, e Isaías escreveu 66 capítulos. Ele começa com o princípio da criação. No meio do livro, ele apresenta o Novo Testamento e João Batista. E no capítulo 56 e 60, ele termina no grande milênio. Gênesis, através do Novo Testamento, até o Apocalipse. Grande homem foi esse Isaías. Finalmente morreu como mártir, sob pena de morte. Cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu ou foi perseguido sob o governo federal. Cada um deles em que você pode pensar: Moisés, os filhos hebraicos, Daniel, Isaías. Isaías foi cerrado em pedaços com uma serra. E adiante, João Batista, cada um dos apóstolos. Jesus, ele próprio, todos morreram sob pena de morte ou pena do governo federal. E de acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver mais testemunhos acrescentados aos deles em dias destes. Está vendo? E se alguma vez houver um tempo que nós devemos nos manter unidos, é agora. Eu suponho que vocês ouviram dizer do encontro que está se dando em Roma, e eles estão aproveitando muito ali. E eles vão começar um reavivamento. Será um reavivamento de amplitude mundial, seguramente. De volta a esse assunto, nós chegaremos nisso nos 7 anos. A esse assunto de ser influenciado. O rei Uzias era um menino pastor. Ele foi criado e ele amava o campo. E ele reinou durante o tempo da profecia de Isaías. Isaías havia aprendido com um dos outros profetas maiores. E eu creio que foi Zacarias, que Isaías obteve entendimento através dele, e era um profeta enquanto Isaías surgia em cena. E Isaías foi chamado, e ele foi um profeta. Profetas não são simplesmente feitos pelo homem. Profetas nascem profetas. Agora, há um dom de profecia que entra na igreja, que as pessoas dão uma profecia. Muitos membros do corpo de Cristo poderiam fazer isso. Isso é sob inspiração. Porém, um profeta é colocado na igreja por Deus, predestinado para o dom de profeta, ou o dom de ser um profeta, não um profetizador. Agora nós encontramos que esse jovem tomou o trono. Se você quiser anotar algumas escrituras, é 2 Crônicas, capítulo 26, pode-se ler onde diz que o rei Uzias, depois que seu pai morreu, Amazias, depois que ele morreu sendo um homem justo, e havia se afastado do Senhor, e foi morto pelo seu próprio povo, Uzias, melhor dizendo, tomou seu lugar como rei. E ele foi estabelecido sobre o trono, e ungido na idade de 16 anos de idade, apenas um rapaz. Porém, ele estava na fila para ser rei, todavia, sendo apenas um jovem. E ele procedia bem. A Bíblia nos diz que ele teve um pai pio e uma mãe pia. E ele quase não podia ser alguma coisa diferente, com tal influência
a não ser um rapaz pio, porque isso havia sido o que tinha sido colocado diante dele o tempo todo. Você sabe o que eu penso? Todos têm sua própria opinião, porém um dos maiores, e em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nesta nação foi Abraham Lincoln. Agora, não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio. E ele foi criado, e ele para servir a Deus. E ele disse, se há algo a que eu desejo dar louvor, ele disse, pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Sua família é o que você é. Você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Cria o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto. Serem honestos, serem sinceros e justos mesmo quando estiverem na escola. Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro e tentarem passar na escola. Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si mesmo, então é algo que você pode dar valor à sua prova com boa nota. Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, ao invés de ficar andando por aí toda noite, levantar na manhã seguinte e pensar, bom, eu me assentarei perto do fulano e Beltrano, eles são inteligentes e logo posso copiar deles. E você, pouco antes do papai conceder graças à mesa do café da manhã, se você simplesmente disser, papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste em química, ou seja o que for. Então você, quando você orar, papai, diga, Deus abençoe João, a Maria em seus testes hoje. Eu lhe digo, isso mudará o curso dos acontecimentos. Lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós pedimos em fé, crendo. Jesus disse, todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. Não tendes porque não pedis, e não pedis porque não crede. Ele disse, pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso. Nosso ensinamento correto, diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta, sempre esteja pensando o correto. E eu tenho um pequeno lema, faça o correto, esse é o seu dever para com Deus. Pense correto, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Você não pode andar para o leste e o oeste ao mesmo tempo. Nem você pode andar certo e errado ao mesmo tempo. Não importa o quanto você pense que esteja indo na outra direção. Se você não estiver viajando diretamente ao oeste, você não está indo ao leste. Se você estiver indo ao oeste, deste modo, este jovem rei, sendo influenciado pelo seu pai quando ele era um jovem, e ensinou a Israel os preceitos de Deus, e então subitamente ele mudou-se em seus dias e ensinou contra Deus e seu próprio povo. Ele foi morto pelo seu próprio povo. Parecia que teria sido uma grande missão para Uzias sobre isso. Porém, nós encontramos que quando Uzias tomou o trono, que ele iniciou correto no caminho que seu pai iniciou, trazendo de volta as coisas de Deus, trazendo Israel de volta à adoração de Deus. Ele se fortaleceu, e eu sempre quero estar grato por ele em seus dias de jovem, porque ele nunca fez jogo político, ainda que a política talvez estivesse contra ele. Todavia, ele permanecia exatamente sobre a linha de Deus.
E isso impressionava esse pequeno e jovem profeta de tal modo, a ponto que ele se tornou um herói. He was an example. Ele foi um exemplo para Isaías, o profeta. And E Isaías foi ao castelo para permanecer com ele, ao palácio do rei. Ele o chamou, ele gostava de Isaías. Isaías também era jovem e eles juntos eram amigos do peito. E como esse rei, quando ele saía ali, e alguns dos homens de política entravam e diziam: nós devemos fazer assim e assim. O rei Uzias primeiro buscava o Senhor. Senhor, é a tua vontade que nós façamos isso assim e assim? Deus concede-nos um presidente assim. Não somente isso, porém concede-nos pregadores. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso deve ter sido uma grande influência, porque Isaías o amava, porque ele via que ele era um grande homem, e ele permaneceu firme e sólido por Deus. Você sabe, todo o tempo, nos dias em que nós vivemos, nas coisas que nós fazemos, lembre-se, o público não olha somente para o pastor, da maneira que ele se parece, vive. Eles também olham para o leigo. Oh, como é uma pena quando nós pensamos na igreja. Algumas vezes o pastor pertence a uma certa organização ou a um clã, e esta organização o envia a uma certa igreja. E algumas vezes as mãos desse pastor estão atadas por essa organização. E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor, e ele pensa, foi ensinado que essa é quase que a única maneira que pode fazê-lo, é ao servir a sua organização. E se ele se levantasse e pregasse o que a palavra disse, a igreja o destituiria por votação. E então ele tem medo que não tenha chance, então, de pregar o evangelho. Porém, o que nós necessitamos nos púlpitos hoje é de homens como Uzias era. Não importava qual a política de sua igreja ou a política de qualquer outra coisa, ele agia para agradar a Deus completamente. Ele esperava até que ele encontrasse o assim diz o Senhor, então ele fazia. Esse pequeno profeta, jovem companheiro, mais ou menos da sua idade, no templo com ele, eles desciam juntos e oravam sem dúvida e pediam a vontade do Senhor. E então comparavam isso com as leis da Bíblia. Então, se estivesse correto, Uzias aprovava isso. Se não estivesse correto, ele condenava a política disso. Deus nos dê mais assim. E isso impressionava Isaías, porque ele nasceu profeta. E Uzias se tornou um herói para Isaías. Veja que ele era, por causa de sua posição por Deus, ele se tornou um herói aos olhos do justo. E talvez não tenha existido muitos justos. Está vendo? Porém, a coisa que nós desejamos fazer é fazer nossas vidas valer para Deus. Alguém está observando você. Eu estava repreendendo severamente alguém um outro dia. Em um certo bairro, haviam tido uma grande igreja denominacional, teve uma grande festa de rock and roll aqui. E eles estavam dançando até por volta da 1h da manhã. E estavam caçoando de alguém que veio ao tabernáculo e disseram que os que vêm aqui são santos roladores, porque nós não temos nenhuma denominação. E isso me deu uma chance. Você pode até imaginar o que aconteceu. Porém, o negócio é que, agora, aquelas pessoas, sem dúvida que a jovem que fez o comentário, se ela ao menos soubesse o que fosse a verdade. Eu estive nas montanhas algumas semanas atrás
E lá longe, quando eu estava retornando para casa, nós nos retiramos, a família e eu, para descansar um pouco, aonde nós vamos novamente, o Senhor permitindo, na próxima semana. E então, distante ali, uma noite, eu tive uma visão, e era uma bela, linda mulher, olhava jovens mulheres correndo. Ela tinha a sua mão aqui, e ela estava perecendo com um ataque cardíaco, uma linda mulher, e ela caiu e morreu. E o anjo do Senhor disse: agora, quando você ouvir dizer disso, lembre-se, vão dizendo que ela cometeu suicídio, porém ela morreu de ataque cardíaco. E são quase 4, logo você simplesmente diga 4 horas. E então ele me deixou. E eu não acordei a família no pequeno campo de gado, onde os vaqueiros ficavam, lá onde nós íamos para rebanhar o gado. Eu apenas os deixei dormir até de manhã. E então, no dia seguinte, eu mencionei isso. E eu disse: uma jovem mulher muito atraente vai morrer, um ataque cardíaco. E na estrada fora, 2 dias mais tarde, ali isso foi noticiado no rádio, que essa senhorita, eu não consigo lembrar o nome dela, Monroe, senhora Monroe, eu acho que esse era o seu nome artístico, ou seja, o que quer que fosse, seu nome era outro, diferente. Ela morreu e disseram que ela cometeu suicídio. Agora, não faz nenhuma diferença o quanto eu fale isso. Mesmo assim, vão dizer que ela cometeu suicídio. Porém, a moça não cometeu. Ela morreu de ataque cardíaco. E se você observar, ela tinha sua mão tentando alcançar o telefone em sua mão. Ela teve um ataque cardíaco. Disseram que havia pílulas para dormir ali, que ela estava tomando fazia 1 mês, está vendo? Ou mais, desse frasco. Ela morreu de ataque cardíaco e ela morreu por volta de 4 ou 5 segundos antes das 4 horas, exatamente. Eu li sobre a história de sua vida na revista e como que ela era uma filha ilegítima e como que ela tinha lavado tanta louça e sua mãe num hospício e ela tinha desejado, porém ela era a mulher de corpo mais perfeito que se foi no mundo, porém ela desejava algo que o dinheiro não comprava. Eu pensei: eu queria poder ter chegado até ela. Eu sei do que ela necessitava. Aí está você. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Quando vemos realmente Deus falando conosco. Nós paramos aqui no parágrafo de número 56 e nós queremos continuar ali no tabernáculo na sexta-feira, Deus permitindo, tá bom? Parágrafo 56 em diante da mensagem, a influência de outro. Que Deus possa nos ajudar e mostrar para nós as condições em que o cristão deve estar caminhando e seguindo nesta hora, né? Que é a vontade perfeita de Deus, da maneira correta, da maneira que deve ser. Que o Espírito Santo nos ajude, a cada irmão, a cada um que você tem entrado agora aí, nesta noite, nesse momento, né? Talvez seja pela primeira vez ou mais vezes, mas que o Espírito Santo consiga te abençoando. Estamos
rumando ao final de era, rumando ao final de tempo, de dispensações, de movimentos, e queremos ser influenciados somente pela vontade perfeita de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos agradecer a Deus, né? E tem aqui alguns pedidos de orações. Tem pessoas que estão precisando de oração. Temos aqui oração em favor de Cidinha Magro. Irmão Marcelo Horta pede oração também pelo seu irmão Tedão. E também Jair, todos esses aqui com câncer. Vamos crer que Deus pode curar, tá bom? Creia somente, você que está em casa aí, está passando por problemas, dificuldades, lutas, provas, dores, seja o que for. Coloque nos pés do Senhor Jesus Cristo. Apesar de um mover no dedo só, Ele pode limpar toda essa sujeira, essa bagunça que o diabo tem feito na sua vida, no seu corpo, tá bom? Creia de coração e aceita isso no nome de Jesus Cristo e juntamente comigo. Amado Deus, Pai Celeste, no nome de Jesus Cristo, nós queremos a Tua graça, a Tua misericórdia. Peço ajuda especial sobre esse pedido de orações, pessoas que estão na balança, sofrendo, Senhor. Repreendemos todo mal, todo espírito de morte, espírito de enfermidade, seja o que for que meus irmãos estejam passando nessa hora. Desde a dor de cabeça, ó Deus, até a planta na sola dos pés. Repreendemos todo mal, no nome de Jesus Cristo. Que o poder da cura divina, que a graça soberana, que está na Tua vontade perfeita, Senhor, que seus filhos possam ser curados nesta hora. Colocamos em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade, no nome santo de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. No nome de Jesus Cristo, nós estamos felizes, né, sabendo que Deus, por Sua graça e misericórdia, tem nos ajudado nesta hora. O Espírito Santo de Deus é tremendo para nós. Amém? Amém, irmão. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Desejamos, né, melhor dizendo, que a graça de Deus os alcance. Você que ainda é batizado no nome de Jesus, você que não fez a sua profissão de fé, dê um passo de decisão, dê um passo de vitória nesta hora e compreenda isso, né? Que Deus morreu por você para perdoar os seus pecados. E Ele realmente deseja que nós possamos ver essas coisas, né? Tomar parte nisso. Mas que Deus, somente Ele pode fazer isso nas nossas vidas, né? Meu muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, seja de qual igreja você possa estar pertencendo, mas é um privilégio ter você conosco, né? Que a graça de Deus, o Espírito Santo, aquele que excede todo entendimento, que envia e dá todo consolo e paz, possa inundar nossos corações de alegria e de bênçãos, tá bom? Meu muito obrigado, uma boa noite em nome de Jesus Cristo, e até então, sexta-feira, Deus permitindo, creio que estaremos ali no Tabernáculo, transmissão pelo Facebook, também pelo YouTube, se Deus permitir, tá bom? Meu muito obrigado, ficam todos na paz do nosso Deus, e que o poder de Jesus Cristo seja na vida de todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.
anjo queria passar aqui, cada anjo no conselho queria te tocar. Se é que existe sangue santo. Amém. Queremos agradecer aqui, tá com os irmãos da conexão, tinha anotado ali. Se eu não falar o seu nome, fico preocupado, não, tá bom? Tatiana Norberto, família, Paulo Martins, família, Claudemir, Montovan, Ivanec Santos e também Mateus Jesus e família. Que Deus nos abençoe, Deus te dê um bom descanso essa noite em paz, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos encerrar com esse louvor. Amém. Quantas vezes não queremos passar tribulações, quantas vezes nós queremos evitar a provação, mas as lutas e as provas são os testes ao cristão. Cada prova é um degrau nessa escada da Sião.